Boa tarde, telespectador, 12 horas e 5 minutos. Desoneração de folha de pagamento. Durante um período aí que antecedeu as eleições, houve uma série de desonerações de folha de pagamento de algo em torno de 150 setores de atividades da economia. Naquela época, você deve estar lembrado, as desonerações da folha reduziu a contribuição das empresas, porque ela deixou de ser aquele valor de 20 e pouco por cento sobre a folha de pagamento e passou a ser sobre o faturamento da empresa. O resultado disso, todo mundo deve ter notado, os preços reduziram consideravelmente no mercado. Afinal, os impostos que são desonerados, zerados ou reduzidos, os empresários, todos eles transferem para benefício do consumidor. Só que não. O único imposto que realmente, quando é reduzido, ele beneficia o consumidor é sobre veículos, o IPI. Os demais, eu gostaria que alguém me provasse. Reduziram os impostos tais e tais e baixou o preço para o consumidor. O dia que alguém me provar isso, vou bater palmas. Eu tenho N provas, inclusive na área da saúde, que impostos foram eliminados, mas os fornecedores dizem solenemente que não, mas é que nós estávamos assim, eu tenho que fazer uma recomposição de margem. Recomposição de margem de lucro. Pois é, mas agora quando se retoma, ou melhor, se aumenta o percentual sobre incidente sobre a folha de pagamento, podem ter certeza, isto vai ser repassado aos preços. Quando foi desonerado, não foi. Agora vai. Normalmente é assim que acontecem as coisas aqui nesse país. Porque nós não temos nenhuma fiscalização e nenhuma, digamos, bom senso por parte das pessoas como um todo. É assim que funciona. Mas, claro, pode ser que alguém entenda diferente e eu abro meu espaço aqui para que venham aqui e podem dizer, argumentar, mostrar com números que realmente isso aconteceu. Que desoneraram as folhas de pagamento e os impostos e o valor para o consumidor foram reduzidos. Inclusive da cesta básica. Você lembra? A cesta básica, quantos impostos foram tirados pelo governo federal? Baixou o preço. Seria cômico se não fosse trágico esse tipo de coisa, mas enfim. CONFAZ, Conselho Nacional de Política Fazendária, ele é composto pelos secretários da Fazenda, da Economia de cada estado. Eles se reúnem e em conjunto tomam medidas, etc. e tal, que acaba virando norma em cada estado. Pois agora eu leio manchete, governo promove o segundo aumento nos combustíveis em menos de 60 dias. Pô, aqui um detalhezinho. Qual governo? É para vocês verem como há uma manipulação terrível da informação. O CONFAZ se reuniu e decidiram aumentar o valor base de cálculo do imposto, do ICMS estadual. O governo do estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, ele não cobra o ICMS sobre o valor que o povo paga na bomba, que o consumidor paga na bomba. Ele cobra o imposto sobre um valor de referência, que é estipulado aí pelos conselhos fazendários, pelo próprio secretário da Fazenda, pelo governo do estado. Então, eu não sei quanto é que está a pauta agora, mas provavelmente não é os 3,19, 3,20. Não é esses absurdos que a gente vê aqui em Bento, né? Tem postos aí que estão tocando o sarrafo direto no lombo do consumidor, que aliás paga porque quer, porque tem postos que vendem mais barato. Então quando eu vejo alguns abastecendo em determinados postos, cujo preço é flagrantemente abusivo, eu fico com pena deles, porque devem odiar dinheiro, né? Devem odiar. Mas enfim, o ICMS estadual, ele incide inclusive sobre o PIS e o COFINS. E o pior, como incide por dentro, ele não é 25% que é o imposto estadual, ele passa para 33%, incluindo-se o PIS e COFINS. Por mais absurdo, inconstitucional e inacreditável que isso possa ser. Se reuniram e está havendo um outro aumento de impostos agora. Não do governo federal, impostos estaduais. Alguns postos já estão, claro, quando se comenta, vai aumentar, eles já aumentam. Que nem aconteceu com os refrigerantes. Lembra que havia um aumento de 4% no IPI
ia retomar o IPI de 4% sobre refrigerantes, etc., os caras aproveitaram e tocaram 25% de aumento de cara, mesmo que não tenha entrado em vigor o imposto. É assim que funciona o Brasil. Afinal, tem o governo estadual, o governo federal e os governos municipais para jogar a culpa do que eles fazem. Aliás, o sonegrômetro marca hoje de manhã 84 bilhões de reais sonegados nesse país aqui. 340 bilhões arrecadados e 84 bilhões sonegados no Brasil. E o HSBC, que fez aquela mutreta toda, abriu conta de 6.659 pessoas, algo em torno de 7 bilhões de dólares na Suíça. Isso aí é interessante, não é manchete. Serão eles contribuintes de campanhas eleitorais? Será? Claro. Será que tem alguém importante no Senado, na deputação federal, empresários, banqueiros, empreiteiros, grandes usineiros, ruralistas? Será que tem gente desse naipe da imprensa, os barões da mídia? Será que é por isso que não vem à tona? Pois é. O dia que nós tivermos realmente seriedade em tratar com a tributação nesse país, provavelmente as coisas mudem. Só que eu não acredito que um dia isso possa vir a acontecer. Tá? Energia elétrica. Aumentou ontem, já estão pagando algo em torno de 35% a mais a energia elétrica. Olha, eu fico preocupado isso com a indústria, comércio, prestação de serviços, etc., porque isso vai ser jogado nos preços. Vai, claro, e obviamente vai ser jogado num percentual um pouquinho maior, porque ninguém é bobo aí, né? Então, provavelmente isso assim, nós vamos pagar bem mais caro do que deveria. Só que tem um detalhe, a gente fica pensando, o que é pior? Nós estarmos sem energia elétrica, com apagões, com racionamento, ou pagando mais caro a energia elétrica? É uma questão de foro íntimo. Eu prefiro pagar um pouco mais caro, eu economizo, eu já tomei todas as medidas cabíveis dentro da minha casa para economizar energia elétrica, para que eu continue tendo energia elétrica. Só reduzo o consumo, mas tenho a minha energia elétrica na minha casa. Questão de cada um, eu prefiro que seja assim. Antes que ficar sem, pagar um pouco mais caro. E tomara que eles não tirem o couro da gente, repassando valores percentuais maiores do que na realidade deve acontecer. Sexta-feira, no fim da tarde, o Conselho Municipal de Saúde se reuniu extraordinariamente, claro, como sempre acontece, vários membros do Conselho Municipal de Saúde que deveriam lá estar presentes, que foram convocados todos e confirmados que haveria reunião, não estavam presentes. Provavelmente porque as representações deles ninguém cobra, né? Enfim, o assunto, Hospital Tacchini, UTI pediátrica. O Hospital Tacchini está numa situação ele recebeu promessas várias do governo do estado do Rio Grande do Sul para que colocasse em funcionamento uma UTI pediátrica neonatal e uma outra normal. Para isso, tem que se contratar profissionais regiamente pagos. E é difícil pediatra no mercado, está carente de pediatras. A estrutura toda requereu investimentos vultosos. Aí chega ali, não recebe nada daquilo que foi prometido, aquelas verbas para custear todo esse aparato de estrutura, né, de UTI, nada disso aconteceu. A exemplo do que estão fazendo vários hospitais filantrópicos no estado, dezenas de hospitais filantrópicos, o Tacchini tinha tomado uma decisão, vai desativar a UTI pediátrica. O Conselho de Saúde pediu prazo de 10 dias para que isso acontecesse, e para que nós pudéssemos tomar alguma atitude, mexer com alguma coisa. Enfim, isto é problema de alçada política. Ou seja, os políticos de Bento, que deverão ser liderados pelo prefeito municipal, têm que tomar atitudes para que o governo do estado repasse os valores devidos já há muito tempo, e não é pouca coisa, para o Hospital Tacchini. Que, aliás, o ano passado, todo ano, recebeu algo em torno de 40 milhões de alguma coisa de verba para custear toda a contratualização. Desses 40 e poucos milhões, 36 milhões vieram do governo do estado e do governo federal. E o município deu 3 milhões de alguma coisa.
Ou seja, nós precisamos tomar atitudes, porque o problema tem que ser resolvido na área política, não tem outra saída, não tem outra solução. O Conselho Municipal de Saúde espera que isso aconteça no prazo de 10 dias. Algumas negociações, algumas coisas começam a acontecer já a partir de hoje. Tem uma reunião às 5 horas da tarde da Secretaria Técnica para tratarmos desse assunto e do relatório de gestão do terceiro quadrimestre do ano passado. Vamos torcer muito e trabalhar muito para que esse fechamento da UTI, desativação da UTI pediátrica do Taquini, não aconteça. O Esportivo empatou com o Panambi. Eu fico preocupado, empatar em casa é uma coisa que nessa competição que, olha, classificam, só sobe um, pô, quer dizer, é complicado. O Esportivo tinha que ter ganho o jogo, mas agora vai ter que buscar pontos fora, né? Grenal de ontem, o Grêmio jogou com o que tinha de melhor. Imagina se aquele que tem de melhor, né? Mas enfim, o Internacional foi com um time quase todo reserva lá. Foi um jogo murrinha, chato de ver, etc. Mas o que teve de bom ontem foi ver a torcida do Grêmio do Internacional no mesmo setor, juntos, sem nenhum problema, sem nenhum atrito. Houve um problema lá fora, que me parece que houve falha na segurança. A torcida do Grêmio ia passar pelo lado, no prédio onde tem as garagens, estacionamento do Internacional. Não podia ter torcida do Internacional ali em cima, olhando para baixo, vendo a torcida do Grêmio passar. O que aconteceu? Pedra para cima, pedra para baixo. Ou seja, falhou a segurança. Mas, de qualquer forma, a experiência foi boa e o presidente do Grêmio já disse que no próximo Grenal que acontecer na Arena vai ser com 5.000 torcedores do Internacional. Tomara que isso realmente venha acontecer e que não aconteça o que aconteceu ontem no Beira-Rio, quando alguns marginais delinquentes, torcedores do Grêmio, depredaram o banheiro do Beira-Rio. Isso, e foram identificados, possivelmente o Grêmio não vai ter que pagar essa conta, cobrem deles mesmos. Porque afinal, quem faz o dano, quem provoca o dano, tem que pagar. E pelo jeito, deverão eles pagarem. Eu vou voltar daqui a pouco com Gilmar Pessuto, vereador, vice-presidente da Câmara de Vereadores, para nós falarmos da sessão da semana passada e de hoje, às 18 horas, lá na Câmara, que tem a reunião ordinária do nosso Legislativo. Eu volto daqui a pouco.